Vocês sabem o que tem dentro desse frasco? Tem dipirona. Quando eu sinto dor ou febre, eu tomo dipirona. O meu filho, quando sente dor ou febre, eu prescrevo para ele dipirona. A minha esposa, do mesmo jeito. Sentiu dor ou febre, a gente prescreve dipirona. A dipirona é um medicamento barato, vendido no Brasil livremente nas farmácias, sem a necessidade de prescrição médica, mas é claro que eu defendo que todo medicamento deve ter prescrição de um profissional devidamente habilitado. Como eu sou cirurgião dentista e tenho habilitação para prescrever a dipirona, eu prescrevo dipirona para os meus familiares quando sentem necessidade para aliviar dor ou febre. Bom, a questão é a seguinte: a dipirona, que é comercializada livremente aqui no Brasil, tem a sua comercialização proibida nos Estados Unidos e em boa parte da Europa. Por que será, hein? Eu vou procurar te explicar isso e tranquilizar todos vocês. Aqui no Brasil, a dipirona tem o reconhecimento da Anvisa, tem o reconhecimento das categorias profissionais e deve ser utilizada assim, desde que sob orientação de um profissional devidamente habilitado. É o seguinte: a dipirona foi descoberta em 1920 por um laboratório alemão. Esse laboratório descobriu que a dipirona era capaz de aliviar febre e aliviar dor. Em questão de 2 anos, gente, a dipirona se espalhou pelo mundo inteiro. E o mundo inteiro passou a utilizar esse medicamento barato que se mostrava muito eficaz para aliviar febre e dor. Eis que em 1964, nos Estados Unidos da América, foi publicado um artigo científico associando um medicamento chamado aminopirina, que tem uma formulação muito parecida com a dipirona, é um análogo da dipirona, associando esse medicamento à agranulocitose. O quê? Calma, eu vou explicar. A granulocitose é uma alteração sanguínea onde a contagem de certas células brancas do sangue, chamada agranulócitos, diminui. E, obviamente, isso não é bom para a proteção do nosso organismo. Acontece que o estudo foi feito com um composto análogo à dipirona, chamada aminopirina. Ou seja, não foi feito depois um estudo comparativo com a própria dipirona. Mas a partir daí, alguns países começaram a vetar a dipirona, a começar pelos Estados Unidos da América, e boa parte dos países europeus seguiram esse veto, essa vedação à utilização da dipirona. Depois, vários estudos foram sendo feitos e o próprio mecanismo de atuação da dipirona é relativamente desconhecido. Recentemente, um estudo apontou qual poderia ser o mecanismo de ação da dipirona, que basicamente se resume no seguinte: descobriram que a dipirona é um potente inibidor de uma enzima que induz o processo inflamatório, consequentemente induz também febre. Essa enzima é chamada COX e é produzida por algumas células do nosso corpo, como por exemplo fibroblasto, como por exemplo algumas células nervosas. Logo, se a dipirona inibe essa substância produzida pelo organismo chamada COX, ela também vai inibir a inflamação, a febre e a dor. Aí, gente, em 2002, pesquisadores mexicanos, brasileiros e argentinos fizeram um estudo que envolveu nada mais, nada menos que 550 milhões de pessoas que tomaram dipirona e concluíram que a dipirona em latinos afetava ou causava a granulocitose como efeito adverso, como efeito colateral, em menos de uma pessoa para cada 1 milhão que tomavam a dipirona. Ou seja, a dipirona tinha um efeito benéfico muito, mas muito maior do que o potencial prejuízo que ela pudesse causar. Concluíram, portanto, que a dipirona era muito, mas muito segura. Pelo menos para quem tem o sangue latino. Pois é, e uma das hipóteses desse estudo, que ficou conhecido com o nome de estudo latino, é que algumas populações norte-americanas e algumas populações europeias tinham uma mutação genética que tornavam essas populações mais vulneráveis a desenvolver a granulocitose quando tomavam dipirona. Essa mesma mutação não era encontrada em nós latinos. Incrível, não? Bom, com isso,
Aqui na América Latina, a dipirona é amplamente utilizada, os seus efeitos adversos são mínimos e pouquíssimo observados, muito raros. Lembram lá do início desse vídeo que eu falei? Menos de um caso de agranulocitose para cada 1 milhão de pessoas que tomam dipirona. A dipirona, inclusive, é prescrita dentro de hospitais aqui no Brasil para aliviar febre e dor. Naturalmente que sempre que precisar de uma medicação, se você recorrer a um profissional habilitado para que ele faça a prescrição, o resultado será muito melhor. A gente não deve se automedicar. Um forte abraço, eu espero ter podido esclarecer a vocês o porquê que a dipirona aqui no Brasil é liberada e em outros países não é liberada. Forte abraço, se gostou desse vídeo, compartilha, até a próxima.